No início do programa, nós mostramos as mudanças em relação ao decreto da Prefeitura no combate ao Covid-19, que passa a valer a partir de hoje. Como, infelizmente, nem todos têm consciência, responsabilidade, é preciso fiscalizar para que as normas sejam cumpridas. A Prefeitura recebe, em média, 300 denúncias por dia. É muito trabalho para o pessoal da fiscalização. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Segurança de Maringá, Clodoaldo Rossi. Tudo bem, secretário? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. A gente Gostaria de estar tratando de outro assunto e não desse. Exatamente. 300 denúncias por dia é muita denúncia, né? A média, já você falou 300, mas nós já estamos 330 denúncias por dia. E quando você pega esses números, você vê que, por mais que você tenha fiscais, tenha pessoas para estar trabalhando em cima disso, a gente não consegue alcançar e atender todas elas. Então, a gente seleciona aquelas mais críticas e trabalhamos em cima disto. Agora, os números de Covid na cidade têm crescido assustadoramente, né? Claro, não se compara ao Rio de Janeiro, São Paulo, mas para Maringá são números que de repente começaram a subir. Teve dias de 90 casos em 24 horas. É assustador, né, secretário? A gente entende que há um efeito aí do estresse, né? Então, desde o início dos decretos, já começou-se um trabalho forte em cima de fiscalização, houve uma conscientização a nível de orientação da população, a fiscalização trabalhou muito forte em cima disso, a intenção nunca foi e não é, autuação, multa, esse tipo de coisa, mas o trabalho orientativo foi feito muito forte. Então, nós conseguimos fazer um controle e isso segurou essa curva de contágio e a gente percebe que com o passar dos dias as pessoas também vão ficando cansadas, estressadas de não poder ter aquela vida normal, regular, como tinham antes do problema da saúde, do Covid, e aí começa a haver os descumprimentos, as quebras das regras, né? E à medida que a gente vê que os números a nível de país aumentam, e as pessoas, parece que aqui não se atentaram para isso. É como se aqui não existisse. Aqui não existisse o problema, porque muita gente usa o seguinte argumento, mas não está matando tanto assim. Mas nós estamos falando que a questão da morte está relacionada à crise, está relacionado à questão da ocupação das UTIs, das outras doenças, dos acidentes que precisam de uma UTI, e as pessoas sendo contaminadas e ocupando esses lugares nos hospitais, imediatamente não vai ter lugar para as outras que chegam também em estado crítico. Exatamente. Hoje são 5 mortes a mais, né? Hoje eu recebi já 5 óbitos. E assim, parece que enquanto não chegar perto da pessoa, ela não se atenta para o problema, é isso? Pois é, quando a gente percebe sempre esse efeito, né? Eu não acredito, de repente alguém que eu conheço ou morre, ou fica doente, ou fica em estado grave numa UTI, aí a gente passa a acreditar, puxa, não é tão simples assim essa doença. E enquanto se tem um trabalho de fiscalização, até de aplicação de multas, é uma coisa. Difícil vai ser quando faltar leito no hospital, quando faltar equipamento de respiração, porque não adianta comprar um monte também, porque vai faltar se continuar desse jeito, né? Falta toda uma estrutura, não é só uma estrutura de equipamento, tem uma estrutura humana para atender também. E essas pessoas que estão na linha de frente estão expostas a essa contaminação também. Acabam se afastando muitas vezes da atividade, porque também são contraídas pelo vírus, né? Então, o que a gente percebe é que falta essa conscientização mesmo. O problema se agrava porque nós já tínhamos um ambiente social, a vida de comunidade com festas em chácaras, nas residências, aglomerações em espaços públicos. A primeira medida da fiscalização foi orientar, então a gente conseguiu um esvaziamento, uma desocupação dessas áreas. E agora a gente percebe que está havendo novamente essa ocupação desses espaços. Então agora, com esse novo decreto, a gente já está isolando esses espaços com fitas. É até meio absurdo, né? Tem que colocar fita numa praça para a pessoa não ir, né? Pois é, para tentar trazer a consciência de que um equipamento de ATI é de uso coletivo. Quem passou por ali antes colocou a mão naquilo, e pode usufruiu né? daquilo, e aí chega um outro e põe a mão, chega um terceiro, quarto, quinto e põe a mão. E aí vai. Entendeu? E vai. Uma ocupação de uma área de gramado, por exemplo, vou fazer um piquenique. Nós temos aqui em Maringá algumas áreas que são ocupadas assim. Sim. A família nem se atenta que ela está levando um filho, uma criança para correr numa grama,
que ali passou centenas de pessoas antes dela. E não, parece que não tem esse cuidado, essa atenção para o risco que está correndo. A gente sabe que as denúncias existem, é 156, né? Normalmente a denúncia 156. é feita. Pode fazer em qualquer horário, secretário? 156 ele fica funcionando ali até 2 horas da manhã, depois nós temos o 153, nós temos o 190 e as denúncias estão chegando. Salvo engano, o 156 agora está funcionando 24 horas novamente, em razão justamente do aumento da demanda. E o que tem mais denúncia? Qual que é o principal problema que o pessoal ainda não tomou consciência? Olha, tirando a questão de empresas que insistem em não cumprir os decretos e colocar as pessoas lá amontoadas, não respeitando aquela distância entre funcionários, que normalmente são empresas que têm um número maior de funcionários, trabalhando em linha de produção, ou os telemarketing, né? Aí a gente entra com o problema das festas, né? Chácaras, festas clandestinas, o pessoal se reúne mesmo e aí já não é só mais a aglomeração, aí já entra os problemas que já existiam, a bebida, a droga, o sair dirigindo pós-beber e gera outros desdobramentos, né? Os dados até então de mortes tinham um pessoal mais idoso, né? Aqui em Maringá pelo menos. O senhor acredita que pode ter a ver com essas festas, tipo, o neto vai para a festa, não percebe, de repente passa para os avós a doença, passa para a família? Eu acho que cada um de nós temos que ter responsabilidade, porque todos somos vetores. Ou eu levo ou eu trago. Ou eu vou sem nada e volto com, ou eu vou com e transmito para alguém. E como é invisível, talvez por isso, difícil de compreensão de alguns. De que eu posso estar e estar transmitindo. Ou eu posso não ter e estar próximo de alguém que tenha e levar para minha casa. E aí pega uma pessoa com uma comorbidade, uma doença já existente, pronto. Isso toma uma proporção e leva à morte. Secretário, a orientação a gente sabe, claro, que tem muita denúncia, não tem nem fiscal para ir tudo, né? A gente sabe que existe um número limitado. Mas o ideal é que as pessoas denunciem mesmo, que não deixem de denunciar, porque às vezes falam assim, não vou denunciar porque não vai dar em nada. É importante essa denúncia. É importante, e inclusive enaltecer que, desde o início, quando você fala dos números de denúncias, isso é muito bacana, porque se está havendo denúncia, é porque tem ainda boa parte, grande parte da população responsável, que cumpre e denuncia quem não está cumprindo. Porque se não tivesse isso, os telefones estariam parados. Exatamente. Então existem pessoas, sim, uma grande maioria muito responsável, que está cumprindo, entendendo esse momento e não aceita que o outro esteja descumprindo, porque já entende que o risco existe por ela estar descumprindo. Não só para quem está descumprindo, mas para quem não descumpre, né? Então há denúncias, e aí você vê esse número de denúncias grande. É bom que ligue, a gente quer que realmente faça essa denúncia e nós vamos atender. À medida do possível, nós temos atendido. Para esse próximo final de semana, por exemplo, nós estamos dobrando o número de fiscalização, de fiscais. Então, nós vamos dobrar o efetivo que vai atuar na fiscalização. Justamente porque agora saiu, com esse isolamento das praças, parques, essas áreas públicas, nós vamos reforçar essa fiscalização nesses locais, vamos atender muito mais esse volume de chácaras e festas em residências, que o pessoal aumentou muito essa questão de chamar os amigos para ir na minha casa. Então, eu convido 30, 40 amigos, faço uma festa na minha casa, ligo o som ao máximo, levo bebida, né? E aí, vários problemas, festa, né? Madrugada fora. E vários problemas. Então, ou seja, ele não mudou, ele só mudou o lugar. Mas ele levou para casa dele. E aí ele traz um outro problema, que é a perturbação do sossego. Que aí o vizinho que quer dormir, que trabalha no dia seguinte, trabalha no hospital, não consegue descansar. Tem um filho pequeno, aí gera um outro problema, né? Então tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade.